Olá, sejam bem-vindos a mais um módulo da Escola de Conselhos do Estado do Ceará. Eu sou Andréa Luiz, socióloga, e vou tratar com vocês hoje sobre o tema da democracia e o direito à participação de crianças e adolescentes. O módulo de hoje vai contemplar a importância da participação de crianças e adolescentes em espaços de cidadania e a ampliação da democracia e o aprimoramento dos instrumentos de controle social. Tratar de democracia é tratar de um tema muito atual. O Brasil hoje vive um momento de efervescência política. O povo vem se manifestando nas ruas, insatisfeito com os governos. Vem também tentando garantir os seus direitos duramente conquistados. Essa é uma ação legítima da democracia. A democracia, um conceito muito simples, seria um sistema de governo no qual quem governa é o povo. Ou seja, o poder, a tomada de decisões está na mão do povo. Esse sistema de governo, ele é geralmente visto como um sistema político mais capaz de assegurar a igualdade política, de proteger a liberdade e os direitos, de defender o interesse comum e de satisfazer as necessidades dos cidadãos. Ele permite a tomada de decisão que leve em consideração os interesses gerais, os interesses da comunidade. Na democracia representativa, o povo delega o seu poder de decisão aos seus representantes. E esses representantes vão, nas suas diversas esferas, tratar dos direitos coletivos pelos quais eles foram eleitos. A democracia representativa hoje no mundo passa por uma crise da representatividade. A população em geral vem questionando a atuação dos seus representantes, principalmente dos políticos, ou seja, o sistema político no qual a democracia representativa, ela é um sistema político no qual as decisões que afetam a comunidade são tomadas pelo conjunto dos seus membros. O povo delega aos seus representantes o poder de decisão. Já na democracia participativa, é uma democracia onde o povo exerce diretamente o seu poder. É uma democracia, é um sistema político no qual as decisões são tomadas pela comunidade, por aqueles que são afetados diretamente por essas decisões. No Brasil, nós temos uma experiência muito positiva na junção desses dois modelos de democracia, da democracia representativa e da democracia participativa. Se nós formos pensar a Constituição de 88, ela é um exemplo claro disso. Ela foi fruto de um movimento muito grande da sociedade, resultante de uma Assembleia Nacional Constituinte, e ela é conhecida hoje como a Constituição Cidadã, porque ela é um documento síntese dos mais diferentes movimentos da sociedade civil. Esse documento, ele proporcionou, ele ampliou os instrumentos de participação popular. Na Constituição de 88, nós temos alguns instrumentos que permitem com que a população possa participar diretamente. Um deles é o referendo, que a população aprova ou rejeita um projeto que já tinha sido aprovado pelo Legislativo. A população é chamada a decidir a respeito de algo que já foi aceito, aprovado pelo Legislativo. Já no plebiscito, que é um outro instrumento importante de participação popular, a população decide pelo voto uma determinada questão. Algumas vezes se lança essa questão e chama o povo para tomar a decisão. Já a lei de iniciativa popular é um instrumento onde a própria população assume um projeto de lei. É uma iniciativa popular de projeto de lei de interesse específico do município, da cidade, do bairro, através de manifestação de pelo menos 5% do eleitorado.
Um outro exemplo importante do processo de ampliação da participação são os conselhos municipais. Os conselhos municipais, inclusive os conselhos dos direitos da criança e do adolescente, eles fazem a interface entre a democracia representativa e a democracia participativa. Eles são vinculados ao Poder Executivo, são compostos por representantes da sociedade civil e organizada e do Poder Executivo, e ela trabalha nessas duas vertentes, porque estabelece ali uma participação direta dos movimentos sociais e dos interesses da sociedade. No entanto, como é que se amplia essa participação? Como é que nós podemos garantir que essa participação seja efetiva? A participação, como se sabe, ela significa tomar parte em uma determinada ação ou no processo. Ou seja, significa estar envolvido para atuar no plano das decisões. Só que essa participação ela tem que ser qualificada. Então, não é possível somente tomar parte, mas sim fazer parte, ser parte. Ser parte de um organismo, de um grupo, de uma comunidade. Ela significa estar incorporado ativamente no âmbito de uma solidariedade sociopolítica, ou seja, qualificada. Eu faço parte de um determinado colegiado ou de uma determinada associação, mas eu tenho poder para decidir, tenho poder para propor, eu tenho poder para, junto com os outros, encontrar caminhos e soluções para determinadas questões. Essa é uma participação mais ativa da sociedade. Quando se fala em participação, se fala muito em participação da sociedade, mas uma sociedade onde os adultos têm a preferência dessa participação. Crianças e adolescentes ficam também à margem desse processo participativo. A cidadania acaba sendo exercida pelos de maior idade. No entanto, crianças e adolescentes também são sujeitos de direitos. Isso já está posto na nossa Constituição e referendado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Criança e adolescente, ela tem condições de ter fala e ter voz ativa nos processos participativos. É necessário, então, compreender a fala e o lugar desta criança, dar oportunidades para que ela possa também encontrar espaços aonde possa participar. E quando ela participa, pode ter certeza, ela participa ativamente. O direito de participação de crianças e adolescentes já vem apontado em alguns documentos oficiais. Nós podemos já perceber na Declaração de Genebra de 1923, na Declaração sobre os Direitos da Criança e do Adolescente, 1959, e na Convenção sobre os Direitos da Criança, aprovada na Assembleia da Organização Nacional da Organização das Nações Unidas, em 1989, no qual o Brasil ratificou essa convenção. A convenção ela traz essa discussão da participação para o plano político-jurídico. E no artigo 12 da convenção está dito que os Estados partes assegurarão à criança que for capaz de formar seus próprios pontos de vista o direito de exprimir suas opiniões livremente sobre todas as matérias atinentes à criança, levando-se devidamente em conta essas opiniões em função da idade e maturidade da criança. Ou seja, a criança, apesar da sua condição de ainda ser em formação, ela tem condições de opinar sobre as questões que são referentes a ela. Ela tem o que falar. Ela tem e pode ter espaços, ela tem condições de ter fala e voz em espaços participativos. E o Estado, ele tem que garantir esses espaços. Nas diretrizes do Plano Decenal dos Direitos Humanos de Criança e Adolescente, o eixo 3, ele trata especificamente da participação de crianças e adolescentes. Na diretriz 5, a diretriz 5 estabelece o fomento de estratégias e mecanismos
mecanismos que facilitem a expressão livre de crianças e adolescentes sobre os assuntos a eles relacionados e sua participação organizada, considerando sua condição peculiar de pessoas em desenvolvimento. O Objetivo Estratégico 24 promove a participação de crianças e adolescentes nos espaços de convivência e de construção da cidadania, inclusive nos processos de formulação, deliberação, monitoramento e avaliação das políticas públicas. Ou seja, no plano da legislação já está sendo garantido o direito à participação de criança e adolescente. Resta-nos, então, cobrar que isso na prática seja efetivado. Encontrar na nossa cidade, no nosso estado, instrumentos que possam facilitar a inclusão de crianças e adolescentes nos processos participativos, mesmo naqueles processos que não são tradicionais e que a gente acaba achando que a criança ou adolescente não tem como opinar. Isso se chama ampliação da cidadania. No caso da participação de crianças e adolescentes, isso surge como uma necessidade de construir espaços próprios para crianças e adolescentes poderem participar. É reconhecer que crianças e adolescentes, como sujeitos de direitos, são sujeitos da sua própria história e da história social. É reconhecer que eles podem atuar diretamente na construção da sua própria história. Eu acho que a gente pode compreender que os espaços participativos que nós temos hoje são muito limitadores. Então, o que precisamos fazer para ampliar os espaços participativos? E quando se trata de criança e adolescente, o que se pode fazer para incluir crianças e adolescentes nesses espaços participativos já existentes? Sabemos hoje que é muito difícil um cidadão comum exercer a sua participação ativamente. Tempo, horário, às vezes até mesmo algumas questões jurídicas que o cidadão acaba se achando que não tem condições de exercer sua participação. A mesma forma se dá à criança. Essa visão de que a criança não consegue entender aquilo que se estabelece para uma decisão geral ou coletiva. As políticas públicas, principalmente as políticas para a infância, elas têm que ter a escuta da criança, elas têm que ter a escuta do adolescente, porque essas políticas elas vão atingir diretamente a vida dessas crianças e a vida desses adolescentes. A importância da participação dessas crianças e desses adolescentes é fundamental para que o processo das políticas públicas tenha êxito. Então, no nosso município, quais são os espaços que existem para a participação de crianças e adolescentes? Às vezes a escola é um espaço importante de participação, mas não somente a escola é um espaço de participação de crianças. Podemos ampliar esse espaço para o orçamento público com os orçamentos participativos de crianças e adolescentes. Podemos trabalhar dentro dos conselhos a participação de crianças nas comissões, nas convenções e outras formas que possam ampliar essa participação de crianças.